Hoje no Em Direita temos um convidado que muito me honra estar aqui comigo, muito me orgulha. Alguém que eu posso falar chamar de amigo, né? Porque já conheço há algum tempo, teve com a gente em Mojimirim, na nossa luta, na nossa briga em Mojimirim. E teve também em Brasília, na luta, junto ao presidente Bolsonaro, como deputado federal eleito. Nosso convidado, obrigado, Coronel Thadeu. Eterno deputado federal, Coronel Thadeu. Obrigado, André. Um prazer estar com você. Primeira surpresa de ter sido convidado para o seu podcast, né? Fazia tanto tempo que a gente não se vê. Poxa, me sinto à vontade contigo, André, de estar aqui para a gente bater um papo, falar sobre política, falar sobre o que você quiser, o que os seus seguidores gostam de ouvir, né? E obrigado e parabéns aí pela estrutura, pelo seu trabalho, parabéns para toda a sua equipe. Obrigado. Estou aqui à vontade. E hoje a gente tem uma estrutura emprestada aqui, até aproveitar para agradecer o pessoal do podcast Nerds. Obrigado. Obrigado aí, que é o maior podcast de cultura nerd do Brasil. E é uma honra também estar aqui, gravando no estúdio de vocês. Obrigado, querido. Deputado, eu sempre costumo... Me chama de Thadeu, vai ficar à vontade. Você vai me chamar de deputado, eu não estou mais no mandato. Chama de Thadeu. Fala aí, Thadeu. Fala, coronel, maravilha. Sei lá, qualquer coisa. Thadeu, eu sempre gosto de começar falando um pouco da história das pessoas. Eu sei que você tem uma história muito bacana. Começou muito cedo na Polícia Militar e 30 anos ficou lá, depois virou piloto. Queria que você contasse um pouco dessa história toda que levou você a deputado em 2017. Eu já fiz tudo na vida, viu, André? Já fui guardador de carro, já vendi chocolate, antes de ser polícia, né? Mas é o seguinte, André, eu nasci em 1965, vou fazer 59 anos esse ano. Tô chegando ali naquela idade sexy. Já eu sou sexagenário, né? Sexagenário. Nasci em São Paulo, mas fui criado em Itapevi. Itapevi é uma cidadezinha aqui do lado, né? Uma cidadezinha, na época era uma cidadezinha pequena, cidadezinha do interior mesmo. Ali eu cresci, tive a minha infância. Eu fiz ali o meu primeiro grau e depois fui para Osasco fazer o colégio técnico de edificações. Então, fui frequentar um colégio técnico com uma bolsa de estudos da prefeitura de Osasco. Fiz ali até o terceiro ano e dali, com 15 anos, eu prestei o vestibular para a Academia do Barro Branco e passei. E o meu sonho, eu queria ser engenheiro civil. Estava me preparando para ser engenheiro civil. Eles mudaram ali naquele momento da vida. E eu fui para a Academia do Barro Branco fazer o curso de formação de oficiais, com duração de 3 anos. Então, eu estudei na Academia do Barro Branco, me formei, fui de 82, né? De 82 a 84, são 3 anos de curso. Me formei aspirante oficial, aí segui a carreira militar. A carreira militar, ela... inicialmente eu fui fazer um estágio profissional em São José dos Campos por 6 meses aproximadamente, e aí voltei para trabalhar num batalhão de choque, o 2º Batalhão de Choque. Foi bacana, foram quase 6 anos ali dentro do batalhão de choque. Depois eu passei pelo Palácio dos Bandeirantes, que é uma unidade assim, tipo de elite, né? Vai trabalhar com o governador do estado. Você trabalhou com quais governadores, né? Eu peguei o último ano do Quércia. Depois peguei os 4 anos do Fleury, que foi o governador subsequente, e 1 ano com o Covas, Mário Covas, quando o Covas ganhou a eleição em 94, 95 eu estava lá. E aí depois de 95 eu fui promovido a capitão, aí eu trabalhei em vários lugares. Trabalhei em batalhões de policiamento, voltei a trabalhar no batalhão de choque, e trabalhei na área de logística também, na compra de armamento e munição, colete, bomba, era o que a gente chamava o quartel CS, Centro de Suprimento de Armamento e Munição. Fiquei ali quase 3 anos, né, trabalhando naquele quartel. Fui trabalhar na Zona Sul, trabalhei na Zona Sul de São Paulo, uma região grande pra caramba, até ser promovido a major. De major aí eu... E uma região complicada também aqui em São Paulo. Né? A Zona Sul era, naquela época, já tinha aliviado um pouco, mas a Zona Sul foi uma região muito, mas muito violenta nos anos 90, na segunda metade dessa década de 90, né? Tínhamos ali o Jardim Ângela, Jardim Nakamura. O Jardim Ângela ganhou fama internacional, e não foi pelo nome Ângela, não, foi pelo número de assassinatos, que ali
A gente brincava, matava 10 num dia e já deixava pendurado no varal outros 10 para matar no dia seguinte. Era muito violento. Era muito violento a região. E aí, aos poucos, a polícia foi usando do serviço de inteligência, de tecnologia, para ver se diminuía, né? Porque era muito ruim mesmo, né? E acabou diminuindo, né? Hoje tem, digamos assim, a gente não pode aceitar nenhum índice criminal, né? O índice criminal que a gente deveria aceitar é 0. Mas 0 é impossível em qualquer lugar do mundo. Mas ele entrou numa situação de números, digamos assim, aceitáveis, né? Mas, mesmo assim, São Paulo ainda é uma cidade violenta. Acho que eu nunca comentei com você, mas eu passei uma semana na polícia dos Estados Unidos. É mesmo? Em Post Falls, em Idaho. Meu irmão fez norte, intercâmbio para lá. Uhum. Meu irmão fez intercâmbio e ele ficou na casa de um xerife. E quando eu fiz meu teste vocacional, quando eu entrei na faculdade de Direito, você fez Direito também, fiz né? Direito vamos falar disso também, daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco, é verdade. E eu fiz um teste vocacional, deu para delegado, e aí entrei em contato e fui lá conhecer. E o que me impressionou muito, que eu vi lá, e isso eu estou falando de 2001, foi a tecnologia que eles já usavam nessa época. Né? Eles monitoravam tudo. E como eles usavam isso a favor da segurança pública. Era uma coisa impressionante. Monitoramento de tudo, né? Eu fiquei muito encantado. Em 95 foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E eu fiquei encantado de ver aqueles Ford Taurus, né? Que era o carro padrão praticamente da polícia, né? E eles tinham lá aquele computador de bordo, faziam tudo de dentro do veículo. O veículo tinha câmera, tinha aqueles faróis altos, né, para poder cegar uma pessoa eventualmente. Tinha farol de busca. Era um super carro, né? E o nosso aqui era um carro igual a qualquer outro. Até hoje a gente não tem o que eles tinham. Era um ferrinho ali época, atrás, né? que a gente às vezes algemava o preso, né? Uma grade lá atrás para o preso não pular pro porta-mala ou não vir do porta-mala para dentro do carro. Tinha aquela grade e não tinha muito luxo no carro nosso da polícia. Eu lembro que tinha um laptop no lado direito, né? Que estavam os dois policiais. Laptop, isso mesmo, né? E o laptop tinha tudo que estava acontecendo na área de atuação daquela viatura. A viatura já era georreferenciada, já tinha o GPS isso naquela época. É 2001, verdade, é isso mesmo. E tudo que estava acontecendo em volta da viatura era monitorado. E outra coisa que eu gravei é que tudo... Eles tinham um sistema de som e áudio, né? De áudio e vídeo, quer dizer, que é aquele que a gente sempre vê na TV, aquela caveirinha que aponta para frente. E o vídeo tinha uma captação de 30 metros da viatura. Do lado de fora da viatura, eles captavam o áudio, aliás, né? E isso ficava arquivado por 30 dias. Então, qualquer denúncia que você fizesse, em 30 dias que tivesse uma viatura pronta, ela conseguia buscar o áudio daquele momento e fazer. Eu achei aquilo muito impressionante. Isso a gente está falando de 23 anos atrás, né? 23 anos. Agora a PM chegou nesse nível aqui, né? Algumas polícias já têm toda essa tecnologia, né? Santa Catarina está muito bem equipado, São Paulo está muito bem equipado. Mas, assim, só voltando, então, para aquela pergunta lá, né? Eu sei que eu trabalhei na corporação, né? Como capitão, major e tenente-coronel em várias unidades. Aí, com 30 anos, eu me aposentei. Paralelamente à polícia, de 2008 para frente, eu fiz um curso de piloto de helicóptero. E fui voar. Voando no Campo de Marte, inicialmente fazendo instrução de voo. Depois eu fui voar para um executivo aqui em São Paulo. E daqui de São Paulo, quando efetivamente eu me aposentei, eu me transferi para o Rio de Janeiro, onde eu fui ser piloto da Líder Táxi Aéreo e voar para a Petrobras, onde eu fiquei de 2012 até 2018. Foi aí onde eu entrei. Na verdade, eu não entrei na política. Eu fui convidado a disputar uma eleição. A política é um caso à parte na minha vida, porque eu faço política desde os 19 anos, sempre ajudando candidatos. Essa seria uma coisa paralela. Eu tenho a minha carreira profissional e tenho a minha carreira política. Pô, legal. Vamos falar disso também, quero entender isso, que aí eu não conheço essa parte aí. Essa daí eu sempre gostei de política, né? Então eu saí da academia com 19 anos e imediatamente fui entender o que é o processo político, né? E fui aprender. Então eu sempre gostei de política. Eu saí em 84 e em 86 teve a primeira campanha, né? Em 1986 nós elegemos governador, deputado estadual, deputado federal e senador naquela época. Acho que senador sim, tinha sim senador.
E foi ali que eu fiz a minha primeira campanha política em 1986, ajudando um candidato que era da Polícia Militar. Por quê? Porque a Polícia Militar não tinha nenhum representante na Assembleia Legislativa. Nenhum, zero, era zero. Falei, pô, deixa eu ajudar um colega nosso aí a se eleger deputado. E foi em 86 que eu trabalhei na campanha política do atual deputado estadual Conte Lopes, né, Roberval Conte Lopes. E ele foi eleito, acho que naquela época, com mais ou menos 11 mil votos. Naquela época, ele era, acho que era do PDS. E ele se elegeu e hoje é o decano da Assembleia Legislativa, né? É o deputado em exercício com o maior número de mandatos. É o Conte Lopes. Eu acho que ele tem... Sempre... Ele é da moda antiga, né? Então ele tem outros conceitos. Então ele gosta da polícia antiga, aquela polícia que era respeitada, realmente ele foi da rota, né? Trabalhou na rota. Eu particularmente gosto dessa polícia também. Então. Não sei o senhor, mas eu gosto. É claro que eu gosto também, né? Hoje tá meio carnavalesco a coisa, né? A justiça fazendo o que quer, né? O bandido fazendo o que quer. Então tem algumas coisas tem assim que que eu não respeito, aceito, sem não. respeito... Eu também sou uma moda antiga. O policial tem que ser respeitado, né? E hoje não. Hoje o policial manda o sujeito parar, ele resolve fugir da polícia. Não dá. Tem que ter represália. Isso. A polícia mandou parar, para. Respeita o trabalho da polícia. Deixa a polícia fazer a abordagem dela com toda a educação. Se você não fizer nada contra o policial, ele não vai fazer nada contra você, a não ser te revistar. E eu sempre falo nas minhas lives, né? Falo, se a polícia te pegar, velho, faz o que a polícia tá mandando, já põe a mão pro alto, cruza os dedinhos e põe aqui a mão na cabeça. Aqui, ó. Pronto, fica assim, ó, quietinho. Não precisa ficar de joelho, pode ficar de pé numa boa, deixa ele te revistar, porque é a segurança do policial. Sim. Ele não sabe quem você é, ele não sabe se você tá armado, se você não tá armado. Você pode ser uma excelente pessoa, um trabalhador. Ninguém eu já fui se coloca abordado, na posição do policial, né? O medo que ele tem da pessoa. A última vez que eu fui abordado, foi aqui perto, inclusive, onde nós estamos aqui fazendo esse programa hoje. Era 1h da manhã, eu estava voltando para casa, digamos assim, da balada, que não é porque é coronel que não vai para balada, né? Agora não mais. Mas voltando da balada, numa boa, dirigindo o meu carro, daqui a pouco a polícia manda eu encostar. Eu falei, vamos encostar, uma boa, tal. Desencostei, desliguei o carro, saí do carro e mão pra cabeça. Aí tal, e deixo os caras revistar. Falei, você faz o quê? Eu falei assim, atualmente não estou fazendo nada, sou aposentado. Aposentado o quê? Da polícia. Você é polícia? Eu falei, sim, senhor. Você é Mike? Sou Mike. Você é o quê? Sou coronel. Tá bom, chefe, pode tirar a mão da coisa e tal. Tá bom, tá. Aí começa a conversar com os caras. Mas o que eles perguntarem, eu respondo. Não tem que intestar com a polícia. Eu oriento a população a fazer isso. Você não deve mas nada. O cara quer intestar, né? Por que eu tô sendo abordado? Ah, rapaz. Merece ou não merece? Desculpa eu falar aqui, galera. Mas merece uma bolacha na testa, um carinho na orelha, assim. Sabe aquele carinho na orelha? Carinho Você delicado. fica questionando o trabalho da PM. A PM é uma instituição do Estado, está aqui para te proteger. Então, você não tem que questionar o porquê que você foi escolhido para ser abordado. Você foi escolhido e pronto. Eu penso assim. Mas os caras resolvem questionar a polícia hoje. Então, eu não aceito muito esse mundo de hoje, não. A polícia tem que ter o poder de polícia mesmo. Tá meio diferente o mundo, viu, André? Meio diferente. Eu vou até aproveitar, deixa dar um recadinho aqui, que eu tive um irmão sequestrado e teve uma operação para pegar os sequestradores quando meu irmão ainda estava sequestrado. E eles não foram pegos porque passaram avisando no farol, na pista. Sabe quando vê a operação policial e se avisa para o pessoal da outra pista que tem a operação policial? A gente avisa radar, avisa não sei. Eu nunca mais avisei. Eu avisava também. Eu tinha essa cultura. E esse dia eu percebi o quanto isso atrapalha o trabalho do policial. E fica aqui só uma utilidade pública. Não façam isso, pessoal. Não avisem. Porque às vezes o cara não está lá para multar. O cara está lá para pegar um bandido. Por muitos anos, eu vou até lembrar aqui o Major Olímpio, falecido Major Olímpio, nós ministrávamos cursos, né, de prevenção de sequestros. E por muitos anos a gente sempre orientava as pessoas, para de ficar dando sinal que a polícia está na estrada. A polícia está ali, mas não é para o bandido saber que ela está ali para fazer surpresa. Você avisa, eventualmente quem está errado por algum motivo, a gente não vai conseguir tirar da rua porque ele vai dar um jeito de sair, vai fazer meia volta, vai voltar.
ele não vai. Isso é foi errado o que aconteceu por nesse muitos caso, anos. Né? Lembrando que os sequestros começaram, não sei se você lembra, um grande sequestro ali do Abílio Diniz, né? Na década de 90, acho que foi... Não foi 80 ainda, 89, acho. Aí depois veio aquele do Washington Oliveto, aquele publicitário da W Brasil. Pô, mas aí teve tanta gente sequestrada. Filha do Silvio Santos, no finalzinho, já no declínio. Isso, exato. Né? Então nós tivemos muitas personalidades, né? Muitos empresários, né, sequestrados. Alguns foram mortos, infelizmente, a gente sabe muito bem disso, né? Alguns não saíram vivos desse ato criminoso. Mas o que a gente orientava era justamente isso, né? Não faça isso, né? Que você pode... Deixa a polícia trabalhar, né? Vamos ajudar a polícia. Vamos falando dessa história de vida, depois de piloto, deputado. Depois de piloto, deputado. Exatamente. Depois de piloto... E aí, como é que foi a experiência em Brasília? E você deu muita sorte, porque você virou deputado num governo de direita, num governo Bolsonaro. Eu, graças a Deus, fui situação no governo Bolsonaro, né? Foi um espetáculo, né? Ver as ações do governo em todos os sentidos. Você foi vice-líder, inclusive, né? Fui vice-líder em algumas oportunidades pelo PSL, né? O PSL é um... Como a gente fala? É o tipo, do período da vida que você quer esquecer, né? Aquele partido era uma confusão, rapaz. Pelo amor de Deus. Nossa, quanta turbulência a gente passou ali com o PSL naquela época ali, né? Mas tudo bem, a gente pertencia a um partido, né? Pertencia à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Agricultura, Comissão de Viação e Transporte. Uma parte do tempo pertencia à Comissão de Segurança Pública. Aí vão falar, pô, mas você, coronel, não era da Comissão de Segurança Pública? E espaço? Não tinha vaga para mim na Comissão de Segurança Pública. Por incrível que pareça, né? Porque você tem que pertencer... E você participava da comissão que eu acho que talvez deve ser a mais disputada. A CCJ. A CCJ, né? Então, é mais ou menos assim, né? São... Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Saúde e Segurança Pública são as mais disputadas. Então, eu tinha que escolher. Essas aí eram dadas como prioridade. Se você escolhesse uma, você não podia estar na outra. Então, o que caiu para mim? Eu fiquei, então, na CCJ os 4 anos. Maravilhoso. E aí, depois, eu pertencia, uma época, à Comissão de Viação e Transporte, porque por ser piloto, então eu estava lá para defender os interesses da aviação brasileira mesmo, aviação comercial, aviação geral. E também pertencia um pouco, no último ano, na Comissão da Agricultura, né, que foi interessante trabalhar, porque eu comecei a receber muita demanda do agronegócio, né? Tem até a questão dos limões lá na sua região. Lá planta muito limão, né? Sim, temos o rei do limão lá na região nossa, lá. Tem muita... maior exportador de limão do Brasil, Mojimirim. Mojimirim, né? Tá lá em Mojimirim. Tá lá em Mojimirim. Sem fazer propaganda lá, como é que chama lá? Sim, os Andrade lá. Andradas, né? Gente boa pra caramba. Isso. Família Andrade. Família Andrade. Aí eu visitei eles lá. Sim. E eles tinham lá um problema com a exportação do limão que a gente acabou resolvendo depois no Ministério da Agricultura. Né? E até hoje, né? Eu lembro disso. A gente produtores... até conversou junto lá na casa da minha avó. A gente fez uma reunião e a apresentação dos Andrades com você foi na casa da minha avó. Exatamente. Aí eu defendi os produtores de leite também, né? Que os produtores rurais, os pequenos produtores de leite também apanham pra caramba no setor. Os produtores de laranja também tiveram problemas sérios também nessa época. E eu também conheci um polo produtor de limão ali na cidade de Urupês. Eles têm uma cooperativa maravilhosa também que eu fui conhecer. Urupês. Onde fica Urupês? Do lado de Rio Preto. Pé de Rio Preto. Ali tem Cedral, Urupês, Potirendaba, Badibacite... toda aquela região ali, logo depois que passa Catanduva, né, você tem ali essas cidadezinhas. Então, eu pertencia à Comissão da Agricultura, é uma experiência maravilhosa, viu? Você tá lá podendo brigar de verdade, né, defendendo aquilo que você representa. É o setor que leva o Brasil adiante, né? O agro é a base da nossa economia, né? Não fosse o agro... Ali que você vai conhecer como o agro é grande, né? As pessoas sentam hoje, comem, bebem
e não sabe o que está acontecendo no campo. É uma guerra para tudo quanto é lado. É na área, é no milho, é na cana, é no açúcar, é no feijão, é no arroz. Para tudo quanto é lado, você vê, né? Eu fui conhecer assentamentos, né? Acho que um foi em Descalvado, o outro foi numa cidadezinha, eu não lembro exatamente, onde eu vi lá um assentamento onde o cara produzia pitaia. Muito bacana você ver a produção, porque todo mundo, quando olha para esses assentamentos, acha que é aquele povo MST. Não. Quando tem muitos assentamentos, né, assentados, né, terras de assentados hoje, que são pequenos produtores rurais de diversas coisas que a gente vê na feira, que a gente vê no supermercado. Como é que chegou ali no supermercado? Assentamentos de um povo trabalhador que está ali para produzir mesmo, não para militância. Que às vezes ele precisa do apoio do governo. Por exemplo, um trator. Ele é tão pequeno que ele não consegue comprar o trator dele. Então, quando você vai em assentamento, ele precisa de um trator para gradear uma terra, para semear, às vezes para colher, né? Mas ele sozinho mesmo, ele é muito pequeno para bancar um trator. Então, quando você vai nesses assentamentos, você vê o que eles pedem, é justamente que o governo cedesse, né, uma máquina para nós, para a gente poder trabalhar aqui, né? Porque ajuda bastante, acelera muito o lado do produtor rural, né? Então, você conhecer essa realidade, André, é fantástico. E o cargo de deputado me ensinou muito, né? Me fez muito feliz por esse lado, de conhecer realmente que eles têm problema, o agro tem problema. Não é que nem os grandes têm seus problemas, sim. E quando o grande, produtor rural grande, tem um problema, o problema é muito grande. É muito grande. Porque ele planta demais, ele tem uma área absurda, né? E o pequeno são pequenos problemas, mas também tem problema. Tanto grande como pequeno tem problema. Às vezes eles não conseguem financiamento para fazer a coisa. Aí você tem que brigar lá no Banco do Brasil, na Caixa, falar com o ministro da Agricultura, né? É que a Tereza Cristina, ela fez um trabalho muito bacana. Mas ter participado do governo do Bolsonaro como deputado federal foi assim, uma honra muito grande, porque ele sempre procurou fazer as coisas certas, as coisas corretas, e graças a Deus a gente só votava coisa boa para o povo. Graças a Deus a gente só votava coisa que fosse fazer bem ao povo brasileiro mesmo, né? Isso me deixa muito, muito tranquilo de dizer, porque eu sei os votos que eu tive que deixar lá. Claro que o Bolsonaro encontrou algumas armadilhas. Encontrou várias armadilhas pelo meio do caminho. Algumas, né? Muitas, né? Uma das armadilhas, por exemplo, foi aquelas questões das emendas, como é que chamavam aqui? Emenda PIX, emenda de relator, né? Aquela coisa de orçamento comprado, coisa parecida. Todo mundo quer botar a culpa no Bolsonaro, ele não tem nada a ver com isso. E assim, aprovado pela casa, né? Aprovado pelo Congresso, e aí se ele feito pelo Congresso, e está bem pior hoje, né? Bem pior. O Lula bateu tanto nisso na época da campanha e hoje está nadando de braçada em cima disso. E hoje o volume que já circulou já é de 3 anos de Bolsonaro, não deu 1 ano e meio de Lula. Eu não tenho números exatos para falar para você, André, mas hoje eu posso dizer que o Congresso Nacional está metendo a mão no orçamento muito mais do que no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, eles começaram a meter a mão um pouquinho, na época que o presidente era o Rodrigo Maia e depois o Lira. Veio aquelas emendas de relator, foi criada ainda quando o Maia era presidente. Até que deu tanto que falar, né? Acho que foi o PSOL, entrou com uma ação no Supremo, não tenho certeza se foi o PSOL, mas eu acho que foi o PSOL. E aí julgaram a Carmen Lúcia, né? A ministra Carmen Lúcia, falou, para com isso. Ela deu um basta, para com a emenda de relator. E aí se sentaram, conversaram, o que aconteceu? Só para você ter uma ideia do que aconteceu. Cada deputado tinha 15 milhões de emenda impositiva. Quando a Carmen Lúcia deu a decisão, acaba com isso, devolveram aquelas emendas de relator pro presidente governar? Não. Deu uma parte, a outra parte foi devolvida para os deputados em forma de emenda impositiva. Então aumentou a porcentagem. O deputado passou eu estava com 19 milhões de emenda e de repente veio mais quase 13 milhões, pulou para 32 milhões. Dobrou. Né? Quase que dobrou. A gente está falando de 500 deputados. Eu estou falando de 2022. O volume de dinheiro que é isso. Né? Em 2000, foi assim, 15 milhões no primeiro ano, 16 no segundo, 17 no terceiro e seria 19 no quarto. Quando desmanchou essa sacanagem toda aí das emendas de relator, o
pulou de 19 para 31 e os quebrados, quase 32 milhões. Então, ou seja, eles meteram a mão no orçamento. O orçamento não é do Poder Executivo. Às vezes você quer cobrar uma ação do presidente, como é que você vai cobrar se ele não tem dinheiro na mão? O dinheiro está na mão dos deputados e senadores. E o senador, então, que ganhava até então a mesma coisa que o deputado, exatamente igual, o mesmo valor, né? Hoje o deputado está na casa dos 32, 33 e o senador está na casa dos 50, 54 milhões. Pra você ter uma ideia como é que é. Então esse é o mundo da política. Então, entre aspas, né, a gente tem que tomar muito cuidado às vezes quando vai julgar as ações do presidente, porque, e pelo que eu vi agora nesse ano de 2023, o Congresso foi para aprovar aquilo que o Lula queria, também cobraram mais emendas. E é o povo além daqueles conta, que já tem. O povo sempre pagando a conta. O povo pagando a conta. Um absurdo. Infelizmente, né? Esse é o mundo da política. Me entristece muito. Eu imagino você que estava lá como deputado, que estava lutando junto, o quanto te entristece ver o governo atual desfazendo tudo, né? Bagunçando isso tudo de novo. Tudo aquilo que foi acertado durante 4 anos, virando uma bagunça. O Bolsonaro ele teve uma administração muito discriminada, principalmente pela imprensa. Isso é fato. Tudo que ele fazia, ele metia o pau. Então vamos falar assim, ó. Bolsonaro certa vez cortou um pouco da verba da educação. Teve que cortou um escândalo. Lula cortou 300 a 600 milhões agora da educação. Ninguém falou nada. Ninguém fala nada, né? Desmatamento na Amazônia. Saiu um número lá. Aumentou o desmatamento na Amazônia. Aumentou as queimadas na Amazônia. A imprensa toda fazia aquele barulho. Hoje nós temos o recorde de queimadas e de desmatamento é do governo Lula. Alguém está falando alguma coisa? Ninguém também fala não, todo mundo quer. Tá. Então, a gente sabe muito bem o sofrimento que foi esses 4 anos do Bolsonaro. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nunca, até então, um presidente aguentou apanhar tanto da imprensa, em especial da Rede Globo, como o Bolsonaro. Nenhum. Todos ou cederam à pressão ou foram empichados, como é o caso do Collor. Do Collor. Em 92 ele rodou. Ninguém nunca enfrentou a Rede Globo. Que tem que te dar os méritos pro presidente, né? Essa coragem, esse peito, essa clareza de estar certo, né? De valores. Né? Eu não vou mudar meu posicionamento, o meu trabalho é esse, eu vou fazer isso. E a gente sabia que o trabalho dele ia dar certo. Né? A escolha dos ministros, como por exemplo Paulo Guedes, o astronauta Marcos Pontes, né? Que trabalhou ali o tempo todo no Ministério da Corpo Ciência. Extremamente técnico, né? Ricardo Salles, muita gente técnica. O Salles no meio ambiente, o próprio Tarcísio na infraestrutura. Né? Tivemos alguns altos e baixos na saúde, mas olha só como a gente conduziu bem a pandemia. Todo mundo fala do número de mortes. Gente, tinha vacina? Não. A gente tentava orientar o máximo possível para fazer aquele distanciamento. Eu pergunto para você, resolveu o distanciamento? Também não. Nós tivemos... Só agravou o problema por causa da parte econômica que foi afetada. Me perdoe se eu estiver falando algum dado errado, mas nós perdemos 600 mil vidas no período em que não tínhamos vacina. E se a vacina não surgisse, nós iríamos perder mais 600 mil vidas. É triste, claro que é triste, mas a gente não tinha vacina. Eu discuti um dia dentro da Faculdade de Direito onde eu estudei, lá no Largo São Francisco, me formei no Largo São Francisco em 90, e vez ou outra eu vou lá visitar a faculdade. E um aluno lá, um estudante me viu lá com a camisa do Bolsonaro e passou a me questionar, né? Tipo assim, não me chamou de fascista. Acho que ele respeitou os meus cabelos brancos, né? O que esse cara tá fazendo? Tá? Estudou com o Toffoli lá? Foi da mesma turma do Toffoli? Não? Sim. Né? Foi mesmo? Foi, verdade. Eu falei brincando e não, foi. Não, é verdade. Não andava junto. Não, ele era de manhã, eu era do noturno, né? É brincadeira só. Mas é verdade, o Toffoli é da turma. E aí eu tava... Como é que chama? Tava ali conversando com aquele menino e ele acusava o Bolsonaro disso, daquilo e tal. Falei assim, o Bolsonaro negou
a vacina. Eu falei assim, isso é uma grande falácia. Eu falei assim, menino, vamos abrir nós dois junto o Google aqui, para não ser a minha palavra contra a sua. Vamos ver o que o Google diz. Vamos ver quando foi aplicada a primeira vacina no mundo. Aí nós abrimos o Google, dezembro de 2020. A primeira vacina do mundo foi dada na Inglaterra. Dezembro de 2020. Vamos ver quando foi dada a primeira vacina aqui no Brasil, né? Em janeiro de 2021. 3 semanas depois. No mês seguinte. E uma coisa que também pouca gente fala, que dos países não produtores de vacina, que não tinha produção própria de vacina, o Brasil foi o primeiro a estar recebendo a vacina. É uma coisa que ninguém fala. Eu lembro que tinha Só teve vacina antes da gente quem produziu a vacina. Quem não produziu, os países não produtores, a gente foi o primeiro. Eu lembro que tinha aquela... Assim, é tanta coisa que falavam mal do Bolsonaro, porque o governador era o Dória, ele entrou em rota de colisão com o presidente pela como é que chama? Pela alta vaidade que aquele homem possui, né? Mas ele não é pauta, já está até fora da política, graças a Deus. Mas ele tinha lá a Coronavac, né? Que acho, se eu não me engano, né? Que ele se orgulhava que ele bateu no peito e comprou a Coronavac. Ele tentou ser o pai da vacina, né? Achava que isso ia alçar ele a presidente da República. E quem disse que ele é o pai, quem comprou aquela vacina foi o governo federal. Sim. Quem autorizou e comprou foi o governo federal. Quem fabricou foi a Fiocruz do Rio de Janeiro, também o governo federal. Não tem nada a ver. E na sequência veio a AstraZeneca, e depois veio a Pfizer, e depois veio a Moderna, e depois veio não sei o quê. Mas eu sei que, só para falar o seguinte, nós ali na saúde, entre altos e baixos, né, nós conduzimos muito bem a pandemia, né? Tivemos esse problema, como eu já falei, né? A vacina, ela demorou muito para aparecer e, infelizmente, né? Eu perdi um amigo, o Major Olímpio. Eu perdi meu pai, né? Pois é. COVID, né? Eu perdi o Major Olímpio. Eu fui pro hospital com Covid, fui para UTI, usei aqueles respiradores, aquele negócio todo. É um quadro absolutamente ruim. Mas teve ali o seu sucesso. Realmente, o lado bom disso tudo, eu conversava com os prefeitos e todos eles falavam, ó, não faltou dinheiro para criar uma UTI Covid, uma enfermagem Covid e assim por diante. Todos os prefeitos que eu conversava no interior de São Paulo, todos eles satisfeitíssimos com o trabalho que o Ministério da Saúde vinha fazendo. E você tem muita coisa em outros ministérios também, né? Você vê aí na área do esporte, por exemplo, né, o Brasil bateu recorde de medalhas, né, em campeonatos sul-americanos, em Olimpíadas, né? Nós tivemos ali a última Olimpíada, que foi a de... Agora vai ser em Paris a próxima, né? Fugiu aqui em 2021, Japão. Foi no Japão a Olimpíada, né? Não foi em 2020, foi em 2021. Nós quebramos recordes de medalhas. As Forças Armadas, com o PAR, né? Programa... Não, foi as Forças Armadas. O Programa de Alto Rendimento. Então, para dar uma bolsa para esse atleta, para ele treinar mesmo, né? Eles eram admitidos nas Forças Armadas, na graduação de sargentos, recebiam seu salário, como se fosse uma bolsa atleta, recebiam toda a estrutura das Forças Armadas para praticar o esporte e saíam competindo, né? Então foi um impulsionamento. E não tem é tudo nada a ver, né? Acho Porque que o salário é disciplina, é dedicação, tem tudo a ver com Forças Armadas. Né? Acho que o salário de um sargento das Forças Armadas deve ser de 5, 6 mil reais, mais ou menos. Acredito que seja isso. Mas os atletas de alto rendimento, além disso, eles tinham algum patrocínio também fora, faziam comerciais, né, e tal. Então, isso fez na área do esporte também, foi muito bem, né? Acho que foi bem em todas as áreas. A agricultura, não vejo ninguém reclamar da Tereza Cristina, né? Que foi uma excelente ministra também. Foi muito bem. Né? A gente está falando do Tarcísio, e o Tarcísio como governador agora, eu vou até pedir sua opinião agora, essa operação que está tendo nesse momento. Operação Escudo. Operação Escudo. Essa área de segurança pública. Eu estou gostando muito da postura do governador nessa operação. Hoje, vamos deixar até registrado, né? Nós estamos gravando esse programa hoje, que é dia 18, né? 18. Ele deve ser veiculado daqui a alguns dias, né? Não sei amanhã. Então, hoje é dia 18 de março, nós estamos gravando esse podcast. Amanhã, no dia 19, a gente está publicando ele, então, nas suas redes sociais, né? E nas minhas redes sociais.
Hoje, na guerra do bandido contra a polícia, nós temos uns 47-2. Nós perdemos 2 policiais militares da rota. 2 policiais militares foram enterrados. Mas os bandidos, hoje nós contabilizamos 47. Enfrentou a polícia, não tem chance. Vai morrer mesmo. Agora, olha que interessante. Que é como deveria ser sempre, né? O Silvio Navarro, da Revista Oeste, ele divulgou alguns números, e alguns números me chamaram a atenção, André. Mais de 800 pessoas presas, bacana, né? 340 dessas pessoas presas eram procuradas pela justiça. Ou seja, é nego que já tinha cometido um crime, já tinha sido julgado, condenado, escapou das garras da justiça e estava com mandado de prisão expedido. 340. É gente pra caramba que foi pra cadeia. Né? Curiosamente, hoje de manhã, antes de vir aqui para a gravação, eu estava numa agenda, numa reunião com o secretário de administração penitenciária. Né? Eu já vi a população carcerária de São Paulo com aproximadamente 270 mil pessoas, 270 mil presos. Hoje ele está com 195, não, ele passou de... está com 200 mil presos. Nós ainda temos aquele problema de a polícia prende e a justiça solta. A polícia prende e a justiça solta. Então, claro que nós não temos 270 mil vagas, as cadeias eram superlotadas. Sim. Mas a justiça deu um jeito, foi para lá, foi para cá, o tráfico privilegiado hoje não vai mais preso. Então tem algumas medidas aí que foram criadas aí pelo CNJ, tal, que ajudaram a vida dos marginais, né? Mas que é um absurdo, né? São 180 presídios, mais ou menos, que São Paulo tem, é a maior população carcerária, e está lá aberto para receber quantos mais quiserem. Então aumentou de uma hora para outra aí num curto espaço de tempo, quase 1.000, né? 860 presos, né? Então eles estão trabalhando muito bem. 600 só na Operação Escudo. Só na Operação Escudo Folo, que é o que se prende no estado todo. No dia a dia só pelo estado. Ali no litoral. 600 quilos de droga. Nossa. Foram presos. 640, se eu não me engano. É muita coisa. Deixa eu ver um outro dado. 89 carros roubados foram encontrados nas favelas ali do litoral paulista. Então, você não tem que bater palma para a polícia. Eu bato palma para a minha polícia militar e para a guarda municipal, porque a polícia está lá junto com as guardas, né? Porque todos os municípios têm guarda. Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, né? Que é os municípios ali onde concentram, né? Bertioga. Então tem que bater palma para a polícia militar, para os guardas civis também, né? Porque eles estão fazendo um trabalho fantástico. Poder de polícia da guarda municipal, você é a favor? Claro que eu sou. A polícia militar não dá conta de tudo. Eu sou super a favor. Opa! Eu vejo muita gente querendo lutar contra isso. Eu costumo falar que a polícia militar não precisa brigar com a guarda, nem a guarda com a polícia. Tem bandido para todo mundo. Cada um vai... Opa, peraí, derrubei aqui. Tem bandido para todo mundo. Vai lá, cata um, cata outro, vamos, né? Infelizmente tem trabalho para todo mundo nesse caso. Exatamente. Só que ainda, você veja só, legalmente elas não podem, né? Mas elas ajudam demais no policiamento. E ali na tua região, você está na RMC, certo? Isso. Na RMC, eu acredito que é a maior concentração de guardas municipais. Mojimirim não é RMC, mas eu estou ali do lado. Está ali do lado, está coladinho. Você vê ali, tem as guardas municipais, tem guarda que tem 3 ou 4 vezes mais o número de guardas do que policiais. É o caso do Mojimirim. Porque são municípios ricos, você tem, digamos, 30 policiais militares, mas você tem 120 guardas municipais. É o caso de Mojimirim. É força amiga, não precisa brigar. Força amiga. Então eu sempre vou defender. Claro que se a polícia militar puder crescer mais, mas não tem cash. Custa caro. Né? Não dá para crescer. Mas os municípios podem crescer com as suas guardas municipais. Desde que trabalhem direitinho na condição de policiais municipais, que é o que você deve ter visto lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe a polícia municipal, existe a polícia estadual, né? E existe a polícia federal. Né? São em todos os níveis. Aqui nós não temos a polícia municipal. Então, existem projetos de emendas constitucional tramitando no Congresso Nacional.
se não me engano, são 3 ou 4 agora. Já tem, parece que uma nova, né, fazendo com que a Guarda Municipal tenha o status de polícia, né, e trabalhe como um polícia ostensiva. Isso seria maravilhoso. Muito a favor disso. Precisa mesmo, que é um reforço grande. Né? Mas essa Operação Escudo aí que você me perguntou, olha, é bacana. Parabéns aos policiais militares que estão trabalhando, né? Vez ou outra aparece um especialista para falar, né, besteira, né? Parabéns à postura do governador. Isso, de defender a sua polícia, né? Exato, né? Vez ou outra aparece um idiota aí para falar besteira, né? Disso, daquilo, né? E às vezes eu sempre me pergunto, pô, você vai dar palpite quando o engenheiro está construindo um prédio? Você não conhece. Você dá palpite quando o médico abriu o seu peito e está fazendo ponte de safena, está fazendo transplante de coração. Por que você vai dar palpite num negócio que você nunca fez também, que é polícia? Pode falar de polícia quem foi polícia, quem conhece polícia. Aí sim você pode dizer, eu sou especialista. Onde é que tem curso de especialista de segurança? O cara fica lendo jornal, vendo notícia crime e se auto-intitula, exatamente isso, né? É pesquisador, né? Especialista em segurança pública, vai pro meio do inferno. Para mim, especialista em segurança pública é o soldado, é o cabo da rota que está lá, do BAEP, do policiamento. O cara que está de frente pro crime ali, ele é o especialista, ele sabe, né? Fica aí esses malucos aí atrás de um computador, né? Que nunca ouviram o estampido de um revólver, né? Nunca entraram numa favela, nunca entraram numa operação e vem querer dizer que a polícia está errada em fazer isso, fazer aquilo. Ele falou, meu amigo, vai cuidar da sua vida, né? Vai ser polícia primeiro, vai meter uma farda, vai trabalhar na rua, do que querer criticar a polícia aqui, né? O seu argumento está dispensado, porque não dá para acreditar num cara que fala que nunca fez aquilo que fala. Não dá para acreditar. Eu acredito num médico que fez mais de 3 mil cirurgias. Acredito num engenheiro que já construiu mais de 3 mil prédios. E não vou acreditar num sujeito que nunca pegou um revólver na mão e nunca enfrentou um bandido. Perfeito, perfeito. Concordo em número, gênero e grau. E agora uma coisa boa que esse Congresso está fazendo agora é a questão das saidinhas, né? O que você está vendo acontecer? Porque o Lula disse que vai vetar. Deixa eu dar crédito aqui para a senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul. Quem começou essa briga foi ela. Legal. Ana Amélia. Senadora Ana Amélia, ela é senadora pelo Rio Grande do Sul. Ela foi candidata a vice-presidente em 2018. Aí ela não veio mais para a política. Eu encontrei com ela recentemente lá no Senado. E aí fiquei conversando com ela. Ela é super simpática, né? Que alegria, né, senadora? Ver o seu projeto ganhando vida. O projeto começou no Senado lá em 1900 e lá vai bolinha, não lembro, não 1900, 2000 e lá vai bolinha. Com muito sufoco tramitou no Senado, veio para a Câmara. Chegou na Câmara, tinha um monte de projeto falando sobre saidinha. Então todos esses projetos se juntaram. Eu tinha o meu, inclusive, de 2019. Eu cheguei a fazer um projeto com o fim das saidinhas também. E todos esses projetos foram apensados ao projeto da senadora Ana Amélia. E ele ganhou uma nova vida dentro da Câmara. Aí mexeram, juntaram todas as ideias lá, né? É o trabalho que o relator faz. E aí saiu um novo projeto de saidinha, né? Que voltou para o Senado. E agora, daqui a pouco vai para a sanção do presidente para acabar com as saidinhas. E você acha que o presidente já falou que não... Se ele vetar, o Congresso derruba. Não tem jeito, derruba. Vai ser uma sanção... Finalmente vão ter o fim das saidinhas. Vai ser uma sanção tácita, né? Não vai ser expressa. Se ele quiser vetar, pode ter certeza que vai ser vetado. Politicamente, por uma jogada política, ele veta, mas... Pode ser para fazer um agrado, um aceno, mas o Congresso vai fazer a parte dele. Que vete, né? O Congresso vai fazer, eu não tenho a menor dúvida. Deus te ouça. Né? Que aí nós vamos ter o fim. Uma das coisas que eu vi nos Estados Unidos que me chocou muito, encantou foi que eu fui a um presídio nos Estados Unidos, né? A gente foi levar Eu nunca tive essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o presídio nos Estados Unidos. Em Idaho é daqueles estados que o cara que está preso, ele não pode nem tocar em quem está do lado de fora. É aquele... O vidro mesmo, né? É o vidro no meio que a gente vê no filme, né? Telefone e você não tem nem privacidade, porque aquela conversa que você está tendo com seu parente, com sua visita, está sendo gravada. Eu vou pegar Isso aqui. É excepcional, até para segurança, para acabar com essa questão de o cara tá dentro do presídio, mas está mandando aqui fora. Entendeu? Tem que acabar com isso. E acho que quem está preso tem que ser realmente
privado da liberdade. Minha posição muito clara. Pois é mesmo, mas não foi a realidade do Brasil. Eu peguei aqui, eu tenho umas anotações. O que aconteceu no Brasil ao longo dos anos em relação a esse aspecto da lei de execuções penais, né? Os presos só ganharam. Primeiro, foi a progressão do regime. A lei de execução penal começou a prever a progressão do regime. Então, com algumas alterações hoje, o cara ele passa do regime fechado, onde ele fica 24 horas, para o semiaberto e depois para o totalmente aberto. Engraçado que nos Estados Unidos a ressocialização do preso se dá dentro da cadeia. Ele não sai. Não tem isso. Depois eles estenderam a progressão do regime para os crimes hediondos, que não era para ter, era para ser 100% em regime fechado. Criaram a visita íntima. Aquilo que a gente acabou de falar. Lá não tem contato nenhum. Não há nenhum. Aqui... Nem abraçar, nem encostar assim, a pessoa encosta. Imagina como é que fala. Aí vem a remissão de pena por trabalho. Maravilhoso. Até aí, tá trabalhando dentro da cadeia, tá tudo certo. Cada 3 dias trabalhando. Aí criaram a remissão de pena por leitura. Isso é um absurdo. Não tem cabimento isso. Isso aí precisa acabar também. Aí criaram as saidinhas temporárias. 7 saidinhas por ano. Parece que são 7 ou 6 ou 7. Que graças a Deus estamos acabando com isso. Se a gente contar, né? O Congresso está acabando. Seria Páscoa, seria dia das mães, dos pais, Natal, dia das crianças, Natal e sei lá se tem mais alguma. Natal e Ano Novo, vamos dizer assim, mas eu acho que é uma só, 6 ou 7, né? Então você tem aí. Aí você tem o auxílio reclusão. Pô, tudo bem, causa uma polêmica, né? O auxílio reclusão. É o preso que está recebendo? Não, é a família que está lá fora, né? Tem até umas regras lá. O preso ele deveria ter contribuído com o INSS. Se ele contribuía com o INSS, ele tem direito, a família tem direito a esse auxílio reclusão, que é um valor maior que o salário mínimo. Mas e a vítima? Eu fico pensando, e a família da vítima? De repente, quem foi morto foi um pai de família que sustentava aquela família. E agora como é que faz? A família ficou a ver navios. Mas a família do preso não ficou a ver navios. O cara que sustentava a família com produto de furto, com roubo, com sacanagem, com coisa errada, ele é protegido. O cara que era trabalhador, que precisava, que sustentava com trabalho, com suor, esse cara não é protegido. Como é que fica? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quer ver? Absurdo. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa, mas eu acho que não. Acho que são esses os itens aqui. Então você começa a olhar. Aí depois tem a questão do ECA, né? Das crianças. Esqueci, foi o último, audiência de custódia. Esse é para chutar o balde, hein? Audiência de custódia. Esse é para chutar o balde mesmo e deixar o guarda desanimado. Porque você vai para uma audiência de custódia, né? Eu vi outro dia um filme aí. Desliga o ar-condicionado que tá frio. Traz um chocolate quente para ele, um chá quente, porque ele tá com frio. Não dá para acreditar num troço desse, não. Não dá. E você vê que realmente a gente... Na faculdade vale tudo, né? Quem entra na faculdade tá lá para estudar o direito. Agora, a forma com que ele estuda e o que esse cara tem na cabeça, ele presta um concurso e vai para a magistratura. Ele vira juiz. E depois vai fazer audiência de custódia com o pensamento de defender o bandido. Esse aparelhamento ideológico tá terrível, né, das faculdades. E quando deveria haver a imparcialidade, né, o símbolo da balança, o símbolo da justiça é a balança. Né? Quando a gente tem aquele símbolo ali, é justamente para prever que quem está fazendo ali o julgamento, ele tem que ser imparcial. Ele tem que cumprir a lei. E ali a gente vê essa parcialidade de alguns juízes, não é de todos, né? Mas de alguns juízes em querer favorecer o bandido de todas as formas. Isso é cruel demais com a sociedade que está aqui fora, trabalhando, ralando. E para um vagabundo vir e tomar a carteira, tomar o cartão de crédito, tomar o dinheiro que ela acabou de sacar do banco, tomar o celular. Hoje, qualquer celularzinho hoje é R$1.000, R$1.500, R$2.000. É dinheiro, custa dinheiro para ele. Ele pagou às vezes em 10 vezes para o vagabundo vir e, como diz aí uma certa autoridade, né, ele tem direito, ele é vítima da sociedade, ele precisa tomar sua cervejinha.
né? Eu não consigo aceitar isso de jeito nenhum. Ele não tem direito. Ele tem o direito de tomar cervejinha, sim, mas não roubando o patrimônio do outro. Ele que vai trabalhar, faça o dinheiro dele e vai pagar sua cervejinha no boteco. Fala completamente infeliz. Que é isso? Aliás, nosso presidente só fala infeliz, né? Esse antissemitismo explícito dele aí, esse é da guerra, mais uma coisa absurda, né? Querer comparar Israel ao que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Isso não tem nem comparação. Né? A gente vai assistindo isso. Assim, é triste você ver, né? Você não eu não lembro exatamente, se eu não me engano, o nome do filme é o Menino de Pijama Listrado. O Menino de Pijama Listrado. Esse filme, ele retrata a vida de um judeu que veio para o Brasil, né? Ele morreu. Não é o mesmo filme, então, desculpa. Eu acho que sim. Ele faleceu esses dias, esse judeu. Se eu não me engano, é assim. Eu estou tentando lembrar o nome dele, mas vamos lá. Foi uma criança que foi separada dos pais e acabou vivendo num campo de concentração, né? E ali o filme mostra exatamente tudo o que aconteceu. Ele era um sobrevivente, né? Ele era um sobrevivente do Holocausto, né? Que se instalou no Brasil e ele dava palestras aqui, né? Eu fui assistir uma palestra dele uma vez e tive contato com ele. E ele contou exatamente como é que foi a história, né? Que o Hitler simplesmente prendeu os judeus, jogou os judeus nos guetos, roubou os judeus, porque todos eles tinham um patrimônio, uma casa, o comércio, qualquer coisa, tomaram, né? Todas as indústrias judias, tudo que era de judeu foi tomado pelo governo. Foram jogados nas fábricas de morte, né? Nas câmaras de gás, nos campos de concentração, onde morriam de fome, de sede, de frio, e ou eram queimados ou eram mortos na câmara de gás. Pô, e foram... Os números falam de 6 milhões de judeus, né? Foi Agora, o Lula querer Isso só nos campos de concentração, né? Fora o que morreu em decorrência da guerra no meio do caminho. Pois é. Então, o Lula querer comparar Hitler ao que o Estado de Israel está fazendo hoje, que é se defender de um ataque que ele sofreu do grupo terrorista Hamas, não tem cabimento isso. Não tem nenhum cabimento. E outra, o nosso presidente está posicionando o país contrariamente ao que o próprio país, o próprio povo nosso acredita. Sim. Nosso povo é judaico-cristã, é cultura judaico-cristã. Nosso povo sempre foi um povo pacífico, sempre foi um povo justo, acima de tudo. E a gente tá ficando do lado injusto da história, vamos dizer assim, né? Do lado... Não tem nenhum sentido, não tem nenhuma... Não dá para explicar, né? Não entra na minha concepção o mundo você todo ficar do lado de quem agrediu. O mundo todo condena as ações de Hitler, o mundo todo. Sim. E vai o Lula querer apoiar ou querer tentar comparar o que Israel... E todo mundo sabe o que está acontecendo com Israel. Todo mundo sabe, dia 7 de outubro de 2023. 7 de outubro de 2023. Os kibbutz israelenses lá do lado de Israel, lá no sul, próximo à faixa de Gaza, foram atacados pelo grupo terrorista Hamas. E a festa que estava tendo Estava também, tendo a festa eletrônica. Pessoas de graça. Mataram mais de 250 pessoas atirando nela indiscriminadamente mesmo. E o que não morreu, eles conseguiram sequestrar, eles sequestraram e torturaram. Quer dizer, foi um ataque planejado mesmo, alguma coisa falhou ali no setor de inteligência de Israel, né? E aí foi aquela loucura toda, e eles estão vivendo essa loucura até hoje. Vou aproveitar que eu estou no Nerds aqui, né? Estou aqui no estúdio do Nerds, né? Do pessoal do podcast, o maior podcast de cultura nerd, né? do Brasil. Um livro que marcou muito minha infância foi o livro Maus, que foi o primeiro gibi a ganhar o prêmio Pulitzer, né? E ele conta exatamente a história judaica, né? Ele é o filho de um judeu que sobreviveu ao Holocausto. E uma coisa que me marcou muito no livro, que pouca gente fala, mas que no pós-guerra também mataram-se muitos judeus na Alemanha. Porque quando os judeus que sobreviveram à guerra, terminou a guerra, tentaram voltar para suas casas, para suas lojas, tentou retomar essas coisas, os alemães já tinham tomado as casas, já estavam ocupando as casas, as lojas, as fábricas. E eles matavam esses judeus na volta.
Então eles não tinham para onde ir, né? Eles tinham que fugir para outros países, para outros lugares. Mesmo após sobreviver, terminar a guerra, eles ainda tinham que continuar fugindo, né? É um absurdo. Não tem como comparar com coisa alguma. Ou seja, a nossa autoridade falou uma besteira que é irreparável. Não tem como. Ele tem que pedir desculpas mesmo pro povo judeu. E continua, né? E ele continua tem que firme, pedir né? desculpa. Ele continua. Na posição a favor do erro, né? Vamos mudar o assunto aqui, já entrar na reta final dessa gravação, né, desse podcast. Uhum. E falar dos próximos passos aí. Eu vou falar de política aqui, Bolsonaro, 2026, 2024, por que não? Estamos com uma eleição aqui estourando agora, acho que muito importante. Aqui em São Paulo, hoje a gente está gravando o podcast em São Paulo, né, na capital. Uma eleição apertada, decisiva, talvez, aí para os próximos passos, para o futuro. O que você vê disso tudo, da direita, né, tanto 2024 como 2026? Vamos lá. Eu não consigo falar sobre o Brasil, né? As eleições municipais pelo Brasil. Alguns lugares eu acompanho com mais atenção. Eu estou vendo um embate que está tendo ali em Curitiba, né? Estou acompanhando Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador. Mas eu acompanho mesmo o meu estado. E eu tenho... Para você ter uma ideia... Eu cheguei sexta-feira, de 7 dias que eu estava lá na região da Nova Alta Paulista, lá na região de Tupã, Oswaldo Cruz, Adamantina, Dracena. Eu estava naquele corredor lá, fiquei uma semana viajando lá e conversando com futuros candidatos, pré-candidatos, né, pelas cidades. São 32 municípios lá. E então eu fui lá fazer um pouco de política, né? Em especial política para o PL, que é o partido que eu pertenço. Eu acho que agora é o momento de a gente construir boas candidaturas, tentar encaminhar bons candidatos. Primeiro, que ele cuide da cidade. Então, é eleição municipal, o povo tem que estar olhando para um cara que tenha olhos e coração para o município. Isso é ponto fundamental, né? Não adianta você falar assim, eu quero um prefeito ideologicamente preparado. Fala, não, esquece, não mistura uma coisa com a outra. Né? O prefeito ele precisa cuidar bem da cidade. Agora, que qualidades ele precisa ter? Poxa, ele precisa ser brasileiro, patriota, precisa ser um cara identificado com a coisa correta. Porque não foram poucos os prefeitos caçados, afastados e presos por corrupção, André. Não foram poucos. Então, a gente precisa melhorar o nível desses prefeitos. Porque vem muita gente hoje disputando a eleição que o cara ele vem com o espírito de meter a mão no dinheiro mesmo. Vem tranquilamente com o espírito de desviar dinheiro público mesmo. Né? Então o povo tem que prestar atenção nisso. Uma das qualidades que um político tem que ter é ser honesto. Então a gente tem que fazer uma avaliação, tentar fazer uma avaliação mais criteriosa possível para eleger um prefeito e também o vereador que seja nessa mesma linha. Falando de PL nas eleições municipais, nós vamos ter vários problemas no PL. Bolsonaro está no PL e as pessoas acham que todo mundo que está no PL tem que ser bolsonarista. Não dá, por enquanto não dá. Bolsonaro chegou agora. O PL existe e tem muito cara do Bolsonaro filiado. Claro, e a gente sabe que tem muito cara que está dentro do PL que não é bolsonarista. Nem de direita. Aí tem aqueles extremos, né? Aquelas coisas que vão saindo daquele alinhamento. Né? Ele não é bolsonarista, ele não é de direita, ele está ali sendo um oportunista. E, de repente, vai ter a cara de pau de botar uma foto do Bolsonaro no santinho dele para dizer que só porque ele é Bolsonaro a partir de agora. Né? Vai acontecer. Vai acontecer. São os lobos em pele de cordeiro. Então, aí, gente... O Antônio Carlos Rodrigues se elegeu deputado federal nessa última eleição pelo PL. E ele foi ministro do Lula. Pois é, ele foi ministro... que votou tudo com Lula até agora, mesmo sem do PL. Ele já foi ministro do Lula... Né? E ele era, se eu não me engano, suplente da Marta Suplicy. Ele foi senador suplente, pelo PT. Então, mas suplente da Marta... Quando a Marta ganhou a prefeitura de São Paulo, e ele a Marta assumiu o Senado. Era do PT, saiu do PT e agora também voltou para o PT. Ela vai ser candidata a vice do Nunes. Vai ser candidata, desculpa, a vice do Boulos. Ela estava no governo do Nunes, aqui em São Paulo, e
De uma hora para outra ela virou a chavinha, né? Acordou, oi gente, eu sou da esquerda, o que eu tô fazendo na direita? Povo, né? Traição, né? Atrás de traição. E tá né? indo agora pro lado do Guilherme Boulos agora, que é o candidato da esquerda aqui em São Paulo. Então a gente vai ver muito lobo em pele de cordeiro mesmo. E o que o povo tem que fazer é tentar acertar o voto, mas não aquele acertar o voto que nem se falava antigamente, ó, eu vou votar em quem vai ganhar. Não, acertar o voto é depositar o voto numa pessoa que é correta. É difícil, não é fácil, não. E eu acho que assim, a gente tem que começar a formar grupos políticos. Eu vejo isso muito claro na minha cidade, Mojimirim. As pessoas não estão preocupadas em formar grupo político, elas estão preocupadas... Agora a gente tem um prefeito de esquerda lá, então a direita de Mojimirim hoje está preocupada em tirar a esquerda, seja com quem for. Só que vai colocar outro tão ruim quanto. Então, numa ideia errada, a ideia seria começar... vamos juntar aqui honesto, nem que a gente perca essa eleição, mas vamos formar um grupo coeso, que pensa igual, que quer um futuro melhor, e vamos tentar fazer esse grupo crescer e ganhar uma eleição daqui a 4 anos, se não conseguir ganhar essa. Eu acho que esse seria o caminho certo para a direita, não se filiar ou se juntar com quem quer que seja e deixar de lado valores que não poderiam ser deixados de lado, né? É o famoso melancia, né? O famoso... verde por fora e vermelho por dentro. Vermelho por dentro, exatamente. Cuidado com isso. Então a gente vai ter. Eu esse ano não vou ser candidato, né? Eu vou apoiar algumas candidaturas e pretendo fazer alguns prefeitos e vários vereadores realmente, né? Gente boa, gente decente, gente que eu conheço, gente que não vai se vender ou corromper. Mas a gente sabe que o ser humano é ser humano, ele é suscetível mesmo, ele é corruptível, é questão do cara decidir. Eu quero ir para esse lado, eu não quero. Mas, graças a Deus, eu nunca tive uma decepção. Todos os vereadores e prefeitos que eu elegi em 2020, todos ali são firmes, corretos. Graças a Deus, não tem ninguém se desviou. Isso é muito bacana. Então, agora eu pretendo fazer mais. Vamos trabalhar isso daí. E preparar para 2026... porque 2026 é um ano extremamente importante, temos eleições para presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual, e eu venho a reeleição a deputado federal, né? Vou me candidatar novamente a deputado federal e vamos ver no que dá. Que Deus abençoe. Amém. E que você esteja lá com a gente a partir de 2026, defendendo e praticando um mandato maravilhoso, como foi o seu mandato anterior. Exato, é o que eu espero, viu, André? Sempre com direito, ética, seriedade, compromisso, competência e trabalho. Deus queira. Você sabe que estou na torcida. Obrigado mesmo, porque nós vamos precisar de toda a força possível, né? Estou na torcida para isso. Já que a gente falou de 2026, né? De você voltando para lá, se Deus quiser, também a volta do Bolsonaro, ou se ele não for candidato, o que você vê da direita? O que você vê de 2026? Eu sempre alimento aquela esperança de ver o Bolsonaro nas urnas em 2026 como candidato a presidente. Alimenta. Todo mundo. Então, eu não vou dar uma de pessimista, não. Eu sou otimista e eu acho que vai dar tudo certo. Ele tem uma condenação que ele precisa reverter e eu creio que ela vai ser revertida. Eu tenho a esperança de que ela vai ser revertida e que também não venham outras condenações, porque você sabe como é que tá para cima do homem. O homem cada dia é uma porrada. Esse baleia. Esse tem que matar, não é um leão, mas ele tem que matar vários leões por dia, porque é leão, é baleia que aparece na frente dele que não tá fácil. Mas para quem aguentou 4 anos, que nem a gente falou agora há pouco aí dele, ele apanhando da imprensa e o bicho tá ali com o couro grosso e firme, né? Vai ser fichinha. Mas eu espero que ele esteja. Mas se ele não conseguir viabilizar a sua candidatura, não conseguir recorrer, né, ficar livre dessa condenação que ele acabou tomando, eu imagino que hoje são presidenciáveis várias pessoas, em especial todos aqueles governadores que não vão mais para a reeleição. Então, a gente pode falar do Ratinho do Paraná. É presidenciável? Sim. O Zema de Minas também não vai à reeleição, né? É um segundo. O Cláudio Castro do Rio de Janeiro é um terceiro. Caiado. O Caiado, o quarto. E ainda nós temos,
que apesar de não terem a possibilidade da reeleição, são dois, um nome forte é o Tarcísio aqui de São Paulo, e também não dá para deixar de fora Michele Bolsonaro, né? É algo, todos esses aí possivelmente irão disputar, e alguns, por exemplo, poderão sair candidatos pelos seus próprios partidos. Por exemplo, o Caiado ele pode ser candidato lá pela União a presidente. Hoje eu diria um nome muito forte. Eu gosto muito do Partido União. Novo, aí entra o caso do Zema pelo Partido Novo. Exatamente, o Zema pelo Partido Novo, né? E é legítimo, eles podem sair. E o Ratinho, não sei qual é o partido do Ratinho. Eu não saberia dizer. Eu também não sei dizer, mas acho União? que é o... Não, acho que é o PSD, acho. PSD. Acho que é o... Então você tem 3 candidatos aí em partidos diferentes que podem ser candidatos a presidente, sim, sem dúvida nenhuma. E no segundo turno há uma junção de apoio daqui e de lá, e no segundo turno é bem provável que haja aquela polarização. Porque, pelo que tudo indica, né, o atual presidente está se preparando para uma reeleição. O atual presidente está se preparando para uma reeleição. Se terminar também esse mandato também, né? Porque do jeito que está indo também... Vamos ver como é que está, né? Vamos ver como é que a o nossa Brasil... justiça não... vamos ver como é que vai estar o Brasil em 2026, né? Para ver se ele... Mas ele está tentando se viabilizar candidato a presidente de tudo quanto é jeito. Vou ficar com dó do Alckmin, né? Que o coitado do Alckmin eu acho que deveria estar sonhando ali e tal. Eu ouço já uma conversa ali de que o Lula está buscando já um novo vice-presidente para a chapa dele, né? Ou seja, eu vou ser o candidato a presidente, mas já está buscando um outro, então é sinal de que as coisas ali não, sei lá... Não está andando bem. Não está andando muito bem, né? Porque com o Zé Alencar... Alencar... Era um casamento que a gente sabia que não ia andar bem, né? Desde o começo. Com o Zé Alencar não foi isso, né? Você lembra do Zé Alencar, o vice-presidente dele? Foi os 8 anos lá com o Zé Alencar, né? Os 8 anos. 8 anos com ele, e a Dilma forte. Foi 8 anos com o Temer, né? Ele trazendo a indústria junto. E a Dilma foi 8 anos com o Temer. Né? 6. Graças a Deus, foram 6 com o Temer, depois 2 sozinho, é verdade. Depois o Temer veio sozinho. Então, eu tô vendo esse cenário, né? Agora, a política muda tanto, né, André? Porque a gente sabe que daqui a 6 meses o quadro pode ser outro. Pode ser, não que vai ser, mas pode ser. Já dizia Ulisses, né? Como as nuvens. Como as nuvens. Mudam, você olha para a nuvem, tá num jeito. De novo, tá tudo diferente. Né? Mais ou menos isso mesmo. Então, mas eu ainda boto fé no nosso Jair Messias, né? No nosso Messias, para poder estar lá em 2026 no topo, se Deus quiser. Deus te ouça, eu tô na torcida também, estamos todos nessa torcida. Vamos todos vestir verde e amarelo novamente, que nem aqui a sua plaquinha aqui do podcast, a televisão, né? Vamos todos lutar pelas cores do país. De verde e amarelo na rua o tempo inteiro e vamos pra luta. Lembrando, André, eu sempre gosto de falar isso nos podcasts, né? Nós temos tempo ainda, né? Mas um pouquinho. Só para falar das eleições de senador. Senado. Senado, gente. Às vezes a gente quer mudar algumas coisas, mas não pode mudar direto. Tem que ser de forma indireta para conseguir, né? E a eleição de senador ela é extremamente importante. Nós precisamos ter senadores de direita. Eu tenho certeza que os estados do Sul e Sudeste farão a sua parte. A minha preocupação é lá em cima. Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A minha preocupação. Então, matematicamente falando, tomara que o Bolsonaro consiga fazer pelo menos um senador por estado, ou seja, a direita, e aí eu insisto em cima do nome do Bolsonaro, que ele será o maior responsável para eleger esses senadores. E nos estados do Sul e Sudeste, que ele consiga eleger 2 em alguns, não em todos. Nós temos aqui... Eu acredito que Sul e Sudeste elege 2 em todos. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque tem uma força muito grande. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Não dá para desprezar os eleitores da esquerda, eles estão aí, com certeza. Se os eleitores da esquerda não estivessem aí, o PT não teria aquela bancada que tem lá de 60, acho que deputados, o PT tá, não tenho certeza, mais ou menos. Então eles têm os seus eleitores lá, né? Tem vários senadores e vários deputados federais. Então a briga vai ser boa, mas que a gente possa vencer essa briga com bons nomes para estarem lá no Senado Federal. Isso vale para cidades também, as câmaras de vereadores também. Acho que a política começa embaixo. Agora é o alicerce. Procurar votar em quem é de direita, em quem realmente vai defender o que você acredita, né? O que o eleitor acredita. Agora é o alicerce, fazer o alicerce para 2026.
Perfeito. Caprichar nesse alicerce, ter gente boa mesmo, pra gente facilitar a nossa você vida. Você pediu para te chamar de Tadeu, mas para mim você vai ser eterno deputado, querido. Tá bom. Deputado, obrigado. Valeu, André. Obrigado aí. Deus obrigado, pastor. Foi um prazer e uma honra enorme estar com você e receber você aqui no podcast, no Indireita. Obrigado. Show, maravilhoso. Mais uma vez por aceitar o convite. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo, gente. Um abraço para todos vocês. E depois, claro, né, André, né, quem puder compartilhar isso nos grupos aí é muito legal. Valeu. Vamos caminhando e forte abraço.